O grupo de combate e a esquadra de tiro. Combate ofensivo, fase da execução. A fase da execução começa quando o GC é forçado a abrir fogo sobre o inimigo de forma a poder avançar ou quando os primeiros elementos do escalão de assalto cruzam a linha de partida. Movimento da linha de partida até a posição de assalto. Quando o comandante GC verifica que atingiu um ponto onde sua fração não pode mais avançar sem sofrer a ação do fogo direto do inimigo, ele determina que uma ou as duas ETs abram fogo sobre as posições inimigas enquanto o restante do GC avança sob a proteção desses fogos de cobertura. A manobra empregada em cada situação particular é decidida pelo comandante de GC com base em um rápido exame da situação. Quando a posição inimiga é isolada ou apresenta qualquer dos flancos exposto, o comandante do GC procura manobrar através de um itinerário coberto e abrigado, de forma a poder abordá-la pelo flanco ou retaguarda. Quando isso não é possível, é necessário atacá-la frontalmente, executando a técnica do fogo e movimento. Linha de partida. É uma medida de coordenação destinada a coordenar o início do movimento do escalão de assalto, fazendo com que todos os seus elementos a transponham no momento determinado, obtendo-se simultaneidade das ações em toda a frente. Deve ser, de um modo geral, perpendicular à direção de ataque facilmente reconhecível no terreno e mais próximo do objetivo quanto possível. Deve, contudo, estar sob o controle de forças amigas e protegida contra os fogos de armas de tiro tenso do inimigo, o que coloca normalmente afastada de 500 a 600 metros das posições inimigas. Então, basicamente, da linha de partida a gente tem que saber que ele é uma medida de coordenação, né, para facilitar ali o desdobramento da fração do escalão de assalto. Ela tem que ser perpendicular à direção do ataque, né, e deve ter uma distância afastada basicamente de 500 a 600 metros com a intenção de proteger das armas inimigas no caso de trajetória tensa, né, os tiros tensos do inimigo, né, os tiros de trajetória tensa, que é o que? As armas automáticas ali, as metralhadoras, né, e fuzil também, que é 500 e 600 metros, você também vai estar começando a afastar ali dos fuzis. Às vezes das metralhadoras automáticas, das armas automáticas não, mas isso aí já é uma questão, né, de você saber também qual é o tipo de armamento que o inimigo está usando. A manobra é o processo por meio do qual os elementos de uma unidade estabelecem uma base de fogos para engajar o inimigo, enquanto um outro elemento desloca-se para uma posição vantajosa, da qual é possível lançar-se sobre o inimigo, ou para destruí-lo ou capturá-lo. O elemento de assalto deve ser apoiado também pelos fogos de armas não orgânicas àquela unidade, no caso de artilharia, aviação, fogo naval, etc., os quais devem ser precisamente coordenados com o avanço desse elemento, para não se perder o efeito de choque que eles causam ao inimigo. Fogo em movimento. Quando os elementos de assalto de uma unidade encontram oposição inimiga e não conseguem mais progredir sobre a cobertura de base de fogos da unidade, eles empregam o fogo em movimento para continuar avançando até uma posição onde possam assaltar a posição inimiga. No caso do GC, o fogo em movimento consiste de indivíduos ou ET, no caso esquadra de tiros, provendo a cobertura com o fogo de suas armas, enquanto os outros indivíduos da ET avançam em direção ao inimigo e executam o assalto. Então isso aí basicamente o que é o fogo em movimento. O emprego do GC. O GC é normalmente empregado na execução do ataque como parte do pelotão. Desse modo, caberá ao comandante de GC coordenar o fogo em movimento no âmbito de sua fração. Entretanto, em situações especiais, poderá o grupo de combate ter que manobrar, como por exemplo, quando atuando como ponta de vanguarda ou flanco-guarda na marcha para o combate, tiver que enganjar o inimigo. A esquadra de tiro, como unidade básica de tiro, só pode executar o fogo em movimento com seus integrantes. Elementos e base de fogos. Cobre o avanço do elemento que se desloca em direção ao inimigo, engajando todos os alvos reconhecidos ou suspeitos. Ao abrir fogo, a base de fogos procura obter superioridade sobre o inimigo, submetendo-o a fogos de precisão e volume tais que os fogos inimigos cessam ou se tornam ineficazes. O GC poderá constituir ou integrar o elemento em base de fogos. Elemento de assalto, né? A sua tarefa é entrar em combate aproximado com o inimigo e destruí-lo ou capturá-lo.
Ele avança e assalta a posição inimigo sob a cobertura dos fogos de um elemento em base de fogos. O elemento de assalto se aproveita de toda a cobertura e abrigo que o terreno puder lhe proporcionar, a fim de facilitar seu avanço. Dependendo da eficácia da base de fogos, o elemento de assalto pode avançar como um todo ou em um só lance ou realizando fogo em movimento com suas frações subordinadas, no qual são empregadas as técnicas de deslocamento em zigue-zague, rastejamento ou engatinhamento, como necessário. Se o terreno permitir, o elemento de assalto deverá envidar todo o esforço para se aproximar, coberto e abrigado até posições dentro do alcance das granadas de mão do inimigo. Controle do GC. Os comandantes de ET iniciam a ação dirigidos pelo comandante de GC. No ataque, os comandantes de ET atuam sobretudo pela liderança pessoal, controlando o tiro de suas frações pelo exemplo. Durante todo o ataque, eles exercem o controle direto de seus subordinados, garantindo o cumprimento das tarefas como determinado. Com isso, nós terminamos essa aula e até a próxima.